Deus. Levanta suas mãos para cá, vamos orar mais um pouquinho. Senhor Jesus, quero apresentar a minha vida, a vida dos meus irmãos, Senhor, em Tuas mãos nesse momento, Deus. Senhor, todos saíram da sua casa para estar aqui para ouvir a Sua palavra, não a minha. O Senhor tem total liberdade nesse ambiente, o Senhor tem total liberdade nesse lugar. O Senhor que está nas casas de quem está ouvindo esse culto agora, todos eles, Senhor Jesus, vieram porque tem fome e sede de Ti, Senhor, da Tua palavra, da Tua verdade, porque é ela que nos liberta, Senhor Jesus, e é ela que nos leva, Senhor, ao único caminho, a saber, Jesus Cristo, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Amém? Você pode aplaudir a Jesus? Glória a Deus! Glória a Deus! Amados, como é bom, pode se assentar, como é bom poder estar tendo o privilégio de estar na casa de Deus, numa casa de oração, para falar da palavra que liberta. E ela liberta porque essa palavra tem feito comigo e com muitas pessoas esse processo de libertação contínuo. E quando a gente começa a entender isso, a vida muda de cor, a gente vê as coisas de uma forma mais suave. Vocês acabaram de ouvir aqui algo extraordinário, que fala sobre ansiedade, que fala para você, que você não precisa ser ansioso, e ansioso é você querer hoje, o que ainda nem aconteceu, o que está no amanhã, e aí você se desespera, e muitas vezes isso pode fazer você tomar uma decisão errada, que pode influenciar toda uma história, toda uma vida, e talvez essa vida seja a sua própria. Então, quando a gente começa a confiar verdadeiramente, a se entregar, a ouvir a voz do Espírito Santo, e seguir os teus caminhos, a vida flui mais leve, e você começa então a descansar no Senhor. O tema que eu quero debater com vocês hoje fala assim: acima de todas as circunstâncias, confie em Deus. E aí eu quero começar com um exemplo uma das lições da minha vida que eu errei. Eu não quero que jamais vocês erram. Eu ainda 19 anos, e o sonho, eu já dei esse depoimento aqui. Todo homem, quando chega nessa idade, o sonho deles é ter o quê? É ter uma moto, para poder bater perna. Não sabe nem onde quer ir, mas põe gasolina e vai. Eu não era diferente. Só que eu, na época, eu ganhava um salário mínimo. Então eu comecei a juntar dinheiro para que eu pudesse comprar o meu meio de transporte. Juntei uma quantidade X lá, e encontrei uma moto usada, surrada, mas a ansiedade era tanta, que para mim estava como se fosse zero, e essa mesmo que eu vou comprar. Era numa quinta-feira, eu fui até na casa de uma senhora que estava vendendo essa moto, com o bolso cheio de dinheiro trocado, porque não tinha cartão, não tinha nada dessas coisas. Fui lá, uns valores, por exemplo, de hoje, em torno de 5 a 7 mil, uma moto usada, já falei para vocês, né? Mas do jeito que eu queria, tipo aquela de cross, assim, para você andar no buraco. Eu fui lá nessa quinta-feira, eu não tinha carteira, e paguei a moto, paguei à vista e paguei tudo. Só que eu falei para a dona lá, não vou pegar hoje, porque está tendo muita blitz, na época estava tendo muita blitz, está tendo muita blitz, eu vou pegar ela sábado, porque sábado de manhã, a polícia não fica na rua, eu vou lá, pego a moto e vou para casa. E assim eu fiz. Mas aqui, por que isso? Porque eu era esperto. Porque eu achei, eu sou o cara, eu sou inteligente. Eu não pego hoje, pago, garanto a moto agora é minha, e sábado eu venho cedo aqui, pego a moto e vou para casa. E pronto, começo a lavar ela, e depois eu vou bater perna. Só que de quinta para sábado, muita coisa acontece. Na sexta-feira, eu trabalhava ali perto da Santa Casa de Misericórdia, e eu me lembro muito bem, acho que Deus, Ele imprimiu no meu cérebro o que eu pensei naquele dia, naquela esquina da Santa Casa, atravessando. Eu atravessando aquela rua, naquele sol quente danado, eu batia no meu peito e falei: amanhã eu vou estar de moto, amanhã eu vou estar andando.
E nem Deus tira de mim isso, porque eu já paguei a moto e a moto é minha. Nem Deus tira de mim. E fui trabalhar. Gente, para que isso? Por isso que eu falei, não cometa os mesmos erros. Vocês estão aprendendo na prática como não errar. Passou a sexta, no sábado chegou, acordei cedo e fui lá na casa da dona. Cheguei na frente da casa dela, bati palma, tudo. A dona saiu com um semblante já diferente, cabisbaixo, cara meio fechada, meio entristecida. Falei, vim buscar a moto. Já paguei a senhora, então. A moto está ali que eu estou vendo, agora a senhora me entrega a moto que eu quero ir embora. Ela falou, não vou te entregar a moto. Falei, como assim? A moto, está aqui o documento, é do meu filho. O meu filho deixou a moto para me vender. O meu filho foi trabalhar no garimpo para arrumar dinheiro. Lá no garimpo ele vendeu para outro homem, o homem já pagou ele e ele já gastou dinheiro. E agora ele tem que levar a moto para o garimpo. E eu vim de a pé, gente. Uma estrada longe de casa, no sol quente, bem cedo, sábado, pensando, o que eu fiz? Mas Deus me fez lembrar. Eu, na minha esperteza, eu deixei isso claro. Nem Deus tira de mim isso, porque eu já paguei, agora a moto é minha. E eu nunca esqueci dessa lição. E o que eu vou conversar com vocês hoje, o que eu vou ministrar, fala justamente também sobre isso, que está lá em Provérbios 3, dos 5 ao 10, que diz assim no 5, e vai ao encontro que a nossa irmã acabou de ministrar aqui. Confie no Senhor de todo o teu coração. Confie no Senhor de todo o coração. Mas não se apoie na sua própria inteligência. Aí onde eu estava me metendo. Eu apoiei nas minhas próprias espertezas. E eu não conhecia a Bíblia, eu não conhecia Provérbios, eu não conhecia Jesus. Até achava que conhecia. E a palavra está aqui falando, confie no Senhor de todo o teu coração. E esse coração aqui, ele está falando de todo o teu entendimento, de toda a tua coerência, de todo o seu discernimento. Confie no Senhor e não se apoie na sua inteligência, na sua esperteza ou na sua força, como algumas versões diz. E ele vai mais além. Lembre de Deus em tudo que fizer. Eu lembrei. Naquela ocasião desse exemplo negativo, eu lembrei de Deus, mas de certa forma zombando dele, porque eu expressei, nem Deus vai tirar essa moto de mim. Mas eu lembrei de uma forma errada. O provérbio está nos dizendo, lembre de Deus em tudo que você fizer, e vem lá, vírgula, e Ele vai te mostrar o caminho certo. Eu lembrei do jeito errado, andei no caminho errado, e o resultado foi errado. Tomei na cabeça. Mas o que eu quero dizer para vocês hoje, irmãos, como é que você está andando? No que você está se apoiando? Em quem você está escorando para levar a sua vida? Em você mesmo, nos seus dotes, nos seus conhecimentos, na sua inteligência? Ou de fato, o que a gente tem ministrado todos os dias aqui, você tem entregado a sua vida a Deus? Eu conheço homens e mulheres extremamente inteligentes. Um dos maiores deles, no final do ano passado, faleceu. Eu nunca encontrei alguém com uma inteligência tal. Faleceu, e faleceu sem Cristo. Então não é a inteligência que vai te levar a algum lugar especial, é um alguém especial chamado Jesus, junto com o Espírito Santo, é que vai te levar em lugares extraordinários. Se você almeja lugar extraordinário. Mas quando a gente diz aqui, confie no Senhor, a gente está dizendo assim, eu me entrego ao Senhor, todas as áreas da minha vida. Por quê? Porque eu confio nele de tal maneira, que eu me entrego tudo para ele. Eu entrego o meu casamento para ele, eu entrego a vida do meu filho para ele, a minha vida para ele, o meu ministério para ele, o meu trabalho para ele, o meu andar para ele. E eu tenho plena convicção, pela fé, que tudo que acontecer, só vai acontecer se ele permitir. Até as coisas ruins, até as coisas não agradáveis. Só vai acontecer se ele não permitir. Um exemplo prático.
mais ou menos 10 anos atrás, eu comprei uma caminhonete dos sonhos. Achava que estava por cima, a vaidade sobe, o nível de vaidade, às vezes, a gente não vigia e a coisa vai, é nativo, já vem nativo, no carro chamado ser humano, de querer ser o aparecidinho, como diz o Johnny, amostradinho. Comprei a caminhonete, S10, branca e preto, no branco fica chique, né? S10 branca, 4x4, diesel automática, e zero. E fomos fazer, num determinado, era num sábado, eu e o nosso amigo pastor Ecos fomos fazer a mudança de um irmão da igreja, que estava morando no bairro aqui do lado. E lá nós deixamos uma caminhonete cheia de coisa, lá fora, o carro do pastor Ecos lá fora, e nós entramos para arrumar as coisas lá dentro, e deixamos o portão aberto. E está lá, eu, o pastor Ecos e a esposa, e o casal, estávamos em 5, se não me engano. Entrou os bandidos lá, que você não vê da hora que aparece, parece que é Satanás, quando vem, ele vem da escuridão mesmo, que ninguém vê. Revólver na cara, deita a cara no chão, e eu acho que é da terra, porque ele falava, cara no chão, com o revólver batendo na minha cabeça, verdade, batendo na minha cabeça. O meu amigo pastor Ecos ainda queria colocar a barriga para cima, levou um chute, vira que eu não falei para você, acabou, e vai. Resultado, levaram a caminhonete, zero. É ruim? Aparentemente sim, mas quando a gente confia no Senhor, a palavra fala assim que Ele é danado, Deus é danado para fazer do deserto florescer mananciais, sair água. E dessa ocasião, que eu estava ganhando bem, vamos dizer assim, e pagava caro as parcelas desse carro, não era à vista, esse carro foi roubado, e eu fiquei sem o carro, mas eu estava com seguro em dia. O seguro pagou tudo que era devido, e peguei todo o que era devido, quitei, porque tem a dívida, quitei a caminhonete, sobrou para mim uma quantidade considerável. Dessa quantidade considerável, eu comprei um carro usado, mas paguei à vista, com a metade do valor que eu recebi, ainda fiquei com 50% no bolso, certo? Detalhe, depois, algumas semanas que roubaram a caminhonete, e que eu recebi, a fonte de renda que eu tinha, que era alta, foi para zero, Felipe, não ficou na metade, foi para zero. E eu não tinha, se não tivesse sido roubado, eu não tinha como pagar a caminhonete. Eu ia devolver ela ao vender por um preço aí, para me sair, porque eu não tinha condições de pagar. Então, olha como Deus trabalha. Ele usa até os malandros para ajudar a gente. Não é? É isso. Mas aí você precisa entender, opa, até numa situação dessa, Deus está no negócio. Às vezes a gente só reclama, mas Senhor, por que o Senhor deixou? Opa, meu filho, você vai entender amanhã, não deu outra. Um outro exemplo foi meu último acidente de moto. O bispo não gostava assim muito agradável de mim, porque quando a gente estava na igrejinha, às vezes eu ia de moto, aquela moto de cross, barulhenta. O bispo começava o amém, a moto lá, era eu, chegando, e lá veio o Márcio, era eu ia de motinha ali, nem precisava, mas eu ia. No último acidente, quinta-feira, é danado esse negócio de quinta na minha vida, estou prestando atenção, né? Quinta-feira, eu fazendo um rally, porque era a última quinta-feira do ano, de 2008, última quinta-feira, eu e mais um, fazendo um rally, na estrada antiga da Guia, Baús, Acorizal, vai sair lá em Rosário. Nós fomos embora, depois de Acorizal, tudo na estrada antiga, que não é asfaltada, tinha um riacho, nós passamos o riacho, no que atravessei o riacho, que eu acelerei, estava mais ou menos 80, 90 por hora, não tinha como ver, porque era uma estrada, estrada não é seca, mas o abençoado, que eu não sei quem é, colocou nessa estrada, morão de aroeira, e 4 fios de arame, eu de um lado e meu parceiro do outro, eu só torei
4 aqui, ele torou 4 aqui. Os arames perfuraram meu pescoço, eu caí desacordado, desmaiei, fiquei inconsciente, porque eu nem vi o que aconteceu. E ali estava mais ou menos 30 metros da rodovia, já de asfalto. Aí os carros iam passando, via lá aqueles caboclos lá caídos lá, tudo, um gemendo o outro. Eu também não sei como. A dona Neide ela foi de caminhonete para um sítio ali perto, e eu ia encontrar com ela lá. Avisaram ela, o meu parceiro, ele não desmaiou, só desmaiou eu. Mas nisso, quando eu acordei, estava a ambulância lá, polícia e um monte de curioso olhando, gente caído lá. Aí fui para Rosário, lá sua terra. Só passaram vinagre em mim, coisa doída, porque não tinha remédio lá. Mas assim, falaram para a Dona Neide foi lá no local de acidente. Dona Neide viu as motos lá, tudo acabado, e perguntou. Os 2 machucaram, falaram para ela, machucou os 2, mas o gordinho, eu acho que o gordinho vai morrer, porque está feio o gordinho. E era eu o gordinho, o outro era bem magrinho, então, por dedução, era eu. Mas olha só, esse acidente que aconteceu numa quinta-feira, e já estava programado sexta, sábado, domingo, viajar para São Paulo. Já estava tudo certo, mas como eu me quebrei no sentido de ficar machucado, não quebrou um osso, o pescoço perfurou, mas não quebrou um osso. Mas as luxações, pescoço virou pescoço de sapo, né? Se é que sapo tem pescoço, ficou tudo reto aqui assim, roxo, e meus olhos cheios de hematomas, porque o capacete também voou. Eu não fui nessa viagem no domingo. Minhas irmãs, minhas famílias, todos foram para a viagem. Lá ficou eu encolhido no sofá, puro gato. Mas nessa segunda, de manhã, o telefone toca. O telefone toca e alguém fala, Márcio, tem uma situação aqui de uma família que tem um histórico de não querer filhos, de ter filhos e entregar para os outros, e ela está com um filho muito doente, ela precisa de alguém para cuidar dessa criança. E eu sei, ele falando, né? Eu sei que nós já conversamos e você queria uma criança para ajudar, então agora é a oportunidade. E se você não vier agora, ela vai encontrar a primeira família que ela vê na rua, ela vai entregar essa criança. Eu tive 5 minutos para mudar toda a minha vida. Sentei com a Dona Neide em 5 minutos. 1h30 depois nós estávamos lá, e aí começa a história do João Gabriel, que todos vocês conhecem. Se não tivesse acontecido aquele acidente, eu estaria em São Paulo. Se eu estivesse em São Paulo, eu não iria receber nem telefonema, porque eu estaria na praia. Eu não recebendo um telefonema, João Gabriel não existiria na minha vida. Então Deus é especialista em também fazer das coisas ruins serem coisas extraordinárias que podem mudar toda a nossa vida. Então, segundo essa palavra aqui, vale ou não a pena confiar no Senhor? E essa confiança trouxe todo um histórico. Por quê? Porque antes do João, eu não conhecia a igreja. Antes do João, eu não conhecia esse Jesus. Antes do João, eu nem me conhecia como pessoa. Eu não dava valor nem a mim mesmo, espiritualmente falando. E com a vinda do João para a nossa vida, é como se descortinasse toda uma situação, principalmente quando o médico falou, ele vai morrer, não tem esperança, e ele vai acabar com a sua vida. Acabou sim, e é de verdade, o médico estava certo, mas ele acabou com a vida do velho homem, porque a partir dali, quando eu ouvi da médica falar, não tem esperança nem expectativa, porque nem nós médicos podemos fazer alguma coisa, eu vim para casa, eu e a Dona Neide chorando, da Fêmea, até aqui na Vaza Grande, a gente morava aqui, mas naquele caminho eu falei, peraí, está errado, se os médicos, que é para salvar vidas, dão uma sentença de morte, e eu já tinha ouvido uma frase falada por aí, Jesus é o médico dos médicos, então eu vou procurar esse Jesus. E coincidiu, o que não é coincidência, de eu receber uma visita da nossa liderança.
Isso durante a semana. A Doneide falando para mim. Isso foi em janeiro, 5 de janeiro, quando o Joãozinho veio. E mais ou menos no mês de julho, e a gente passando com situações adversas, a Doneide me ligou no início da tarde e falou: uma amiga nossa vai trazer um homem de Deus aqui para orar, para conversar com a gente. Você está afim? E a Doneide mesmo não queria, né? Mas ela veio perguntar para mim. Falei: vou. Piniquei no meio da tarde, olha, lavrei de carreira e vim para casa. Cheguei em casa, naquela ocasião o pastor Júnior estava lá, junto com essa amiga, mais uma outra pessoa, a Doneide, e ali começa, de fato, a história. Fomos convidados, oramos naquele dia, e nós fomos convidados para a inauguração da igreja, que coincidentemente era o dia que o João ia fazer 1 ano de idade. Percebe como que Deus programa as coisas? Por isso que eu ministrei aquele dia referente ao Salmo 139, que todos os nossos dias já foram escritos. No meu caso, por ser teimoso, às vezes vai meio no ferro quente, mas já estava escrito as bênçãos para mim. E eu digo para vocês, tem muita coisa vindo para mim e para a sua vida, mas precisamos definitivamente, ou eu confio ou eu não confio. No ambiente que nós vivemos, não existe jogo empatado, não existe meio termo, e não existe purgatório. Ou eu sou, e me dou por completo para Deus, e vivo por essa causa, ou eu decido, eu não quero viver com Deus, nem por essa causa. É um direito de cada um, mas quando você toma essa decisão, um botãozinho já põe você de um outro lado, porque não existe meio termo, e a palavra está falando para nós, permanentemente, para de ficar pensando no meio termo. Primeiro, porque não existe. Segundo, entrega logo sua vida para Deus, deixa Ele conduzir o teu caminho, busque saber o que Ele quer de você, e vai executar o que Ele tem para você executar, propósitos, para que você possa ter uma vida plena. Quando eu digo plena, é uma vida de paz, uma vida que você possa deitar à noite, colocar a cabeça e dormir, e entender que ao acordar, Deus já colocou tudo à sua disposição, mas para isso tem que apertar o botão da fé. No verso 7 diz assim: não fique pensando que você é sábio, tema o Senhor e não faça nada de errado. Ele já está falando aqui para você, quer andar comigo? Estou pronto. Abra mão das coisas erradas. E no fundo, irmãos, a gente sabe quando a gente erra. Eu não digo nem no fundo, está muito transparente até. A gente sabe quando a gente está falhando, e quando a gente deixa o Espírito Santo agir, aí o negócio fica mais desafiador. Ontem eu estava conversando com a minha esposa por telefone, que ela teve que fazer uma viagem às pressas. Eu falei umas coisas que eu não deveria, eu não falei dela, mas eu falei alguma coisa para ela que eu não deveria. Sabe o que na hora o Espírito Santo falou, só ouvi isso. Por quê? Porque a minha conversa com ele seria depois que eu desligasse o telefone, porque aí ia me pegar de jeito, né? Mas na hora ele falou: espera aí, daqui a pouco a gente conversa. Eu travei o meu linguajar, o comentário que eu fiz. Conversamos mais um pouco, encerrei a conversa, e depois eu fui para o quarto, falei: pequei. Mas na hora, pequei contra Deus, pequei em cima desse comentário. E pedi misericórdia para Deus, e falei: me ajuda para que eu nunca mais repita essas coisas na minha vida. Por quê? Porque se não é uma coisa que agrada a Deus, vai agradar o outro lado, e eu não quero voltar para aquele lado.
que um dia eu saí. Eu quero permanecer na presença. E o bom é isso. E não pensa vocês que a gente não erra, a gente erra. Mas o bom é você reconhecer o teu erro, pedir perdão e de forma consciente não precisa mais fazer aqueles erros. Não significa que você não vai dar outros tropeços, mas vai aprendendo com os tropeços, para que você não precise mais errar. E cada dia você vai se tornando, como a palavra fala, mais alvo perante Deus, espiritualmente falando, mais alvo, e Deus vai cuidando de você. Mas para isso, você tem que deixar o teu orgulho, você tem que deixar o teu eu, e deixar o eu do Espírito Santo te conduzir. Ele diz aqui, vou repetir o 7, não fique pensando que você é sábio, esperto, talentoso ou talentosa. Tema o Senhor e não faça nada que seja errado, pois isso será como um bom remédio para curar as suas feridas e aliviar os seus sofrimentos. Adore ao Senhor oferecendo o que a terra produz de melhor. Adore ao Senhor oferecendo o que a terra produz de melhor. Ele está falando aqui para nós, eu quero que você confie em mim, mas eu não quero que você fique parado, vai produzir, vai fazer alguma coisa, eu vou te guiar, e você vai produzir muito. Mas aí, depois ele fala, faça isso, e os seus depósitos ficarão cheios de cereais, e você terá tanto vinho, que não será capaz de armazenar. Muitas vezes, na grande maioria das vezes, nós estamos tão focados em construir, em adquirir, em armazenar, em buscar, é tanta coisa que a gente quer fazer, para a gente crescer, com o objetivo de obter recursos, e Deus é o dono da provisão, mas Ele dá uma orientação, e fala, beleza, eu vou te dar provisionamento, igual como Ele falou dos passarinhos, eu vou te dar vestimentas, eu vou te dar o que beber, mas confie no Senhor de todo o teu coração, e coloca Ele nas primícias, coloca Ele na frente, coloca Ele em primeiro lugar. A minha definição, uma das minhas definições de sucesso é: eu posso tudo em Cristo que me fortalece. Se Deus estiver na frente de todos os meus negócios, eu serei um homem de sucesso. Eu posso ter muitas coisas sem Cristo, posso, e muitas pessoas têm objetos, são milionários, etc. Mas e depois disso, vão para onde? A minha maior riqueza é o meu passaporte. E o meu passaporte não é para ir para outro país. O meu passaporte é, como aconteceu ontem com um amigo meu, da onde eu estudo, faço estudo bíblico, que faleceu. Ele pegou o passaporte dele. E o passaporte dele é para a eternidade, para a glória. Esse, para mim, é a minha definição de sucesso. É eu ter a certeza, a clareza de estar fazendo a vontade de Deus aqui, mesmo as circunstâncias, para que no dia certo eu possa ir muito em paz, viver com Cristo e viver eternamente. Então eu decidi, e é isso que eu preciso que vocês entendam. Decida definitivamente, mas por inteiro e por completo, não fique pela metade. Nisso eu acho que eu confio, nisso eu ainda não consigo. Isso não é fé. Fé é você mergulhar nos braços de Deus e falar: Pai, eu sou teu, eu quero o Senhor para cuidar de tudo de mim. Eu quero estudar? Quero, e o Pai vai te orientar no melhor curso que você vai fazer. Aí lá no curso você estuda, não faça nada de errado, e você se forma, e logo ele já te coloca no melhor trabalho, para você ter uma excelente remuneração, para você ter um lar que você possa chamar de seu, e que tenha dentro desse lar todas as coisas que você deseja.
Uns desejam piscinas, outros desejam uma rede, está ótimo, mas aquilo que você quer, Ele está pronto, porque na verdade, Ele já disponibilizou o que você quer. Você só tem que saber como acessar, mas está lá, é acessando. Um homem, quando se casa com uma mulher, ele pretende ter filho, que é o sonho, ele vai ter que ter um acesso nupcial, vai ter que trabalhar, e o resultado vem, um filho. Aqui nós estamos falando da espiritualidade, você também tem que saber acessar, para poder, então, ter os resultados que você deseja, e na verdade Ele já tem para você. Então não perca mais tempo, faça uma entrega, e essa entrega é o que você tem de melhor, essa entrega é você. Eu posso imaginar você acordando de manhã, e conversando com Deus, e conversando de forma alegre, de forma tranquila, e dizendo: Pai, a noite foi maravilhosa, mas eu quero mais, eu quero que o Senhor tome conta do meu dia, eu quero que o Senhor tome conta dos passos aonde eu vou estar andando no dia de hoje, eu quero que o Senhor me livra das pessoas maus, que possam atrapalhar a minha caminhada junto de Ti, eu quero que o Senhor abra a minha visão espiritual, para me entender, ver e ouvir, o que o Senhor quer que eu acesse, o que o Senhor quer que eu faça, porque geralmente as nossas orações, quando fazemos: Senhor, eu quero isso, eu preciso disso, me dá isso. Que tal a gente mudar a partir de hoje e falar: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça hoje? Que se eu fizer, posso de repente tirar um sorriso do Senhor. A gente fala o que Paulo diz, né? Nós somos cartas vivas. Então por que não oferecer ao Senhor todo dia, você ser para Ele um passarinho, e falar: Senhor, estou pronto para voar, eu sou um pássaro, para onde que o Senhor quer que eu vá? Sem se preocupar com a comida que Ele já reservou para você, com a roupa ou com a bebida. E aí a coisa vai começar a fluir, mas fluir de uma forma que ninguém vai conseguir te interromper, ninguém vai conseguir te bloquear, porque quem vai na frente é o general de guerra, Cristo, abrindo os caminhos, e os anjos do Senhor vão estar junto a ti também, para dar todo o suporte. Os meus anjos, aos anjos, te darão ordens, para que você não tropece em pedra. É isso que o Pai tem para você. Agora faça uma avaliação. Senhor, o que eu tenho feito que tem te desagradado? Tem alguma coisa? Se tem, fala para mim. E aí, pega um caderno e começa a anotar. Vai anotando. Eu tenho, irmãos, tanta coisa que eu preciso me melhorar comigo mesmo, e uma delas é querer ser exigente com as outras pessoas, querendo mudar as pessoas, sendo que isso aí não é um papel meu de mudar as pessoas, eu tenho que me mudar, eu não posso determinar o que as pessoas têm e devem mudar. Posso conversar? Posso orientar? Posso, mas eu não posso obrigar. Deus não nos obriga. Você quer uma vida com Deus? Entregue por completo a sua vida primeiro a Deus, e deixa Ele cuidar de você. Confie no Senhor de todo o coração, porque o intelecto um dia vai parar, a cabeça para, mas o Espírito que Ele deu para você vai estar sempre ativo. O corpo um dia fica, na verdade depois de 50, o corpo já quer dar sinais aí de travamento, é uma dor daqui, dor dali, que é só Jesus na causa, porque está falando: olha, um dia você vai parar. Então isso é uma certeza, mas aqueles que estão em Cristo, mesmo passando por isso, sabe, não é o corpo que vai me limitar, assim como o amor de Cristo não se limita para amar você. Quem nos separará do amor de Cristo? A distância, a profundidade? Quem? As profundezas? Ninguém. Então não se limite você também
a andar, a confiar, a se entregar com Cristo. Quando eu vejo uma pessoa chorando dentro da igreja, tem duas coisas: ou de muita alegria, de gratidão, de um êxtase maravilhoso por estar sentindo uma presença maravilhosa, ou o coração dela está falando: Senhor, essa palavra está falando comigo e eu preciso disso, eu rogo por isso, me ajuda por isso. Seja ela qual for, Deus está ouvindo a sua oração, principalmente se for com verdade, com honestidade, porque a palavra, e gravem isso, meu irmão, pega as chaves que estão entregues para vocês em cima desse altar: deveras terás um bom futuro. Se essa palavra é uma verdade para você, se essa palavra é uma chave para você, não fica pensando nas coisas que podem dar errado. Confie no Senhor, entrega, e Ele fala para você: deveras terás um bom futuro. Então eu não vou temer o novo dia, eu não vou temer o dia mau, porque a palavra também fala: o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria no Senhor vai vir pela manhã. Você quer uma promessa melhor que essa? É Ele que cuida de você, é Ele quem cuida de mim. Não deixe para tomar essas decisões depois, se autoavalie, e deixa Deus conduzir definitivamente o teu casamento, o teu linguajar, mas principalmente a sua mentalidade. Porque se você conseguir, se você permitir que o Espírito Santo ajude a você na mentalidade, as outras coisas vão ficar muito mais fácil. Deixa Ele entrar dentro da sua mentalidade e, como se fosse uma vassoura, tirando tudo que não presta, para nunca mais entrar. Porque quando Ele habita, a luz e a claridade e as trevas não se dão bem. Quando entra a luz dentro de você, a escuridão vai embora. E se você permanecer com essa chama acesa, jamais ela irá voltar. E aí você começa diariamente ter uma vida com um acompanhamento VIP, 24 horas, do Espírito Santo, que sabe exatamente o que você quer, o que você precisa, e cuida de você. Não deixa para depois. Ou você confia, acima de todas as circunstâncias, ou você poderá ter uma vida de fracasso. Para finalizar, nem todo mundo que vem na igreja é crente. Nem todo mundo que é ungido vai ter sucesso. Saul foi escolhido, Saul foi ungido, mas no momento que ele desobedeceu, ele perdeu a coroa, ele perdeu a sua vida e se tornou um fracasso. E quem ungiu ele foi Deus. Davi foi ungido. A diferença é que Davi obedeceu. Enquanto Saul ouvia, quando chegava no acampamento, as pessoas gritando: Saul matou 1000, Davi matou 10.000, criou-se ali uma inveja comparativa. E ele falando: poxa, o meu servo, o meu soldado está sendo glorificado mais que eu. E ali começou uma cassação através de Davi. Mas Davi, quando foi enfrentar o Golias, o pensamento dele foi: eu vou contra você em nome do Deus Altíssimo, e Ele vai te entregar nas minhas mãos. Ou seja, quando você vai com Deus, não há quem possa resistir. E José, mesmas circunstâncias de prisão, de açoite, Deus colocou para ele ser o segundo, e colocou alguém que não era crente,
Um faraó que reconheceu o Deus que tinha naquele homem e colocou ele como o segundo homem de uma nação. E esse é o meu Deus, que pega alguém que não é nada e coloca em lugares altos, mas com propósito. José conseguiu fazer uma gestão que ninguém fez até hoje, e suprir a necessidade de milhares de famílias. Davi conseguiu ser o maior rei que até hoje é reconhecido em Israel. E Saul, só a história conta o final trágico dele. Qual o final da sua história que você quer ter? Final como Saul, que teve uma vida com Deus e abriu mão? Ou uma vida vitoriosa como Davi, que mesmo tendo errado, se arrependeu e viveu uma vida, como a Bíblia fala, um homem segundo o coração de Deus? Ou uma vida de José, que a sua entrega, assim como muitos percalços, e eu dei alguns percalços da minha vida, Deus tinha propósito, e muitas vidas foram salvas. Amém? Fica de pé, meu irmão. Fica de pé.